Quantos têm prazer na presença de Deus? A presença de Deus é boa, é maravilhosa, ela nos faz bem, amém? Que bom que a gente pode estar junto nesta presença. Olha para quem está do lado aí, dá um sorriso, diz que bom que você está aqui, que Deus te abençoe, que Deus fale com você, que hoje Ele se revele de maneira especial na tua vida. Beijo. Pode sentar no seu lugar. Estou muito alegre, que coral lindo. Uma salva de palmas para esse coral maravilhoso. Que bom que vocês estão aqui. Estou feliz, quero agradecer a Deus, né? Hoje foi a consagração, a dedicação desse livro. Eu lembro o dia que eu estava lá no terraço do hotel e Deus me deu, está no meu caderno de oração, os 10 capítulos do livro. E o meu desejo, Deus conhece o meu coração, não é outro, senão que a palavra de Deus chegue em lugares que a gente não imagina. Quem já foi abençoado por um livro? Tem um livro que me abençoou muito, Vidas Poderosas. Eu era adolescente, meu pai me entregou aquele livro e marcou minha vida. Muitos pastores, amigos, o pessoal da equipe tem pegado meu pé, Michel, tem que escrever. Eu sou um pouco preguiçoso para escrever e conseguir, terminar um primeiro livro é como um filho. E quero agradecer a minha família, minha tia que ajudou tanto, a equipe, essa igreja maravilhosa, agradecer a Deus. E eu escrevi lá, agora não vou chorar, né? No outro culto eu fui falar da minha mãe, mas não tem como não agradecer ela. Tenho certeza, ela era sempre uma incentivadora, né? Consigo imaginar ela com o livro na mão, fazendo festa. Ela sempre me empurrou nessa direção. Quero agradecer ela e que Deus possa usar esse material aí para abençoar muitas vidas. Amém? Quem já foi enganado aqui? Ixi, já foi enganado. Em nome de Jesus você não vai ser enganado mais. Amém? Eu quero contar uma história de um homem de Deus que foi enganado. Nós estamos estudando uma série de mensagens e a gente está aprendendo sobre o conselho de Deus. E quem aqui acredita que a vontade do Senhor é boa, perfeita, agradável? Quem quer viver a vontade de Deus plenamente? Todos nós. E nós temos estudado a história dos reis. E quando eles seguiam a vontade de Deus, o conselho de Deus, eles eram bem-sucedidos. Quando eles não faziam isso, bagunça, confusão, alvoroço se instalava. E eu tenho, em nome de Jesus, buscado junto com vocês deixar alvoroço fora da minha vida. Som da confusão, nem quero mais. Seguir o conselho de Deus. E nas últimas semanas, olhando para a história de alguns reis, procuramos entender por que eles feriram o conselho de Deus. Estudamos que Salomão fez isso porque ele teve influências erradas na sua vida. Isso acabou fazendo ele comprometer o propósito de Deus para a sua vida e porque viria na sua descendência. Depois olhamos para Roboão, que foi o rei que acabou ferindo o conselho de Deus porque não ouviu aqueles que tinham a credencial da experiência, os mais velhos. Estudamos depois sobre Jeroboão, que também feriu o conselho de Deus porque ele tinha um projeto de poder. E aí, quando ele ficou em xeque, ele preferiu fazer a manutenção do poder do que ouvir a voz do Senhor. E hoje eu quero estudar sobre alguém que não seguiu o conselho de Deus porque foi enganado. 1 Reis capítulo 13, versículo 7 diz: o rei disse ao homem de Deus: vem à minha casa e coma algo, e eu compensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desses a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde veio. Eu vou contar essa história. Esse homem de Deus era alguém cheio de boas intenções.
ele queria de fato cumprir a vontade de Deus na sua vida, por isso que ele se arrisca. Ele, por uma ordem do Senhor, vai confrontar o rei Jeroboão. Jeroboão havia construído altares para bezerros de ouro, havia criado uma nova religião. E esse homem cheio de autoridade, esse homem de Deus, chega diante de Jeroboão e o repreende. Ele começa gritando: ó altar, ó altar. Ele começa a profetizar sobre este altar: ossos de pessoas serão queimados, esse altar será profanado. E ele repreende o rei. O rei fica bravo, manda prendê-lo, mas quando ele estica a mão, a Bíblia diz que Deus faz a mão do rei ficar paralisada. E aí, como o profeta tinha dito, um sinal de Deus se manifesta, o altar racha no meio, cinzas caem no chão, e aí o rei fica com medo, pede para ele orar por ele. O profeta ora, o homem de Deus ora pelo rei. Só que na sequência, a Bíblia vai nos mostrar que o rei oferece comida para ele. Deus tinha dito: não coma nada, não beba nada, volte por outro caminho. Ele diz: mesmo que o rei me desse metade do reino, eu não comeria contigo. Ele estava disposto a obedecer, ele estava comprometido com a vontade de Deus, ele queria fazer certo. Aí esse homem volta para casa, volta por outro caminho, para debaixo de uma árvore, e daí vem um profeta mais velho. Eu não sei se era conhecido dele ou não, mas esse homem diz: eu sou homem de Deus, um anjo do Senhor apareceu para mim, e ele me mandou te levar para casa para comer. O homem de Deus cai na conversa do profeta, mentiroso. Vai para a casa dele, come e desobedece a Deus. A Bíblia diz que quando ele está voltando para casa, um leão vem e come ele, porque ele desobedeceu à vontade do Senhor. Pastor, que história estranha. Eu lembro que eu estava no seminário, terminando o seminário já, e Deus estava falando comigo que eu tinha que ir para o ministério. Eu tinha uma empresa naquela época, eu tinha decidido abrir mão daquele negócio, só que eu abri pela metade, abri mão pela metade. Eu fiquei com os clientes que eu tinha, eu recebia um valor mensal para fazer manutenção em alguns sites, a gente tinha uma empresa. E eu falei: tá bom, Deus, eu não pego nenhum cliente novo, mas eu continuo com esses daqui. E eu estou lá no seminário, pastor falando de Deutero Isaías, e de repente o Espírito Santo me incomoda e fala: eu vou falar com você. Eu me arrumei até na cadeira, professor, para o que está falando e diz assim: ó, quando Deus te manda fazer algo, faz direito. Eu falei: opa. E ele conta essa história do profeta que foi comido pelo leão. Meus irmãos, me deu um temor. Eu lembro que naquele dia mesmo eu entreguei todos os clientes que faltavam. Eu não sei você, mas eu quero viver plenamente a vontade de Deus para a minha vida. Você quer isso? Deixa eu te dizer, boas intenções não são suficientes para garantir que vamos cumprir a vontade, o propósito de Deus para nós. Esse homem de Deus, apesar das boas intenções, ele foi enganado. Isso colocou em xeque o projeto de Deus para a vida dele. Eu creio que nesse lugar tem muitas pessoas bem intencionadas e que querem viver o propósito de Deus, mas talvez você esteja sendo enganado. Hoje eu quero estudar de que maneira o engano se manifesta nas nossas vidas, nos levando para longe do projeto de Deus. Quem quer aprender aí? Amém? Primeira maneira, o coração. A Bíblia vai dizer em Jeremias 17:9: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Olha o que a Bíblia está dizendo: que o nosso coração, os nossos sentimentos são capazes de nos enganar. Quem já foi traído pelas emoções aqui? Quem já foi enganado por seus próprios sentimentos? O nosso coração, as nossas emoções mentem para nós. Eu nunca me esqueço, eu era criança e minha mãe levou para fazer aula de música na Belas Artes.
Eu estudava violino, por incrível que pareça, tocava flauta e um pouquinho de piano. E eu lembro que na flauta eu tinha uma certa facilidade para música. Eu conseguia tocar muito bem, estudava ali as peças, sabia tocar direitinho. Mas eu lembro que chegava a época da prova, e embora eu soubesse as músicas de cor, quando chegava na hora da banca e vinham os professores, eu era criança, eu ficava nervoso. E aí eu ia tocar flauta e os meus dedos ficavam mais ou menos no lugar. Eu sabia tocar música, eu não sabia controlar minhas emoções. Sabe, tem muita gente na prova da vida sendo reprovado, porque tem sido enganado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. E muitas vezes as nossas emoções, aquilo que a gente sente, nos empurra para longe do conselho de Deus. Nós vamos ver vários exemplos disso na palavra do Senhor. O povo de Israel deixou de experimentar a terra prometida, porque um relatório de espias trouxe medo ao coração deles, e esse medo se transformou em algo tão incontrolável que eles abandonaram o projeto de Deus. O medo mentiu para eles. O mesmo aconteceu com Moisés. Moisés, num ímpeto de fúria, ele já tinha levado aquele povo a experimentar tantas maravilhas do Senhor. Era água que fluía da rocha, pão que caía do céu. Deus fez coisas incríveis. Mas agora, mais uma vez, quando a água acaba, de novo, a segunda vez, ele fica indignado. E no ímpeto de fúria, ele fala o que não deve, faz o que não devia fazer. Ele desafia a vontade, o conselho de Deus. E a terra que mana leite e mel fica longe de Moisés. O mesmo acontece com a esposa de Jó. Imagine, quanta desgraça. No mesmo dia ela perde tudo: seus bens, seus rebanhos, seus filhos. Tomada pelas emoções, pelo sentimento de tristeza, ela vai dizer ao seu marido: amaldiçoa Deus e morre. Nós podemos ser traídos pelos nossos sentimentos. O coração do homem é enganoso. Talvez sentimentos, emoções tenham te boicotado. Elas têm te levado para longe do projeto de Deus. Mas hoje, nesse lugar, nós vamos pedir que a verdade de Deus nos liberte, que Ele revele a sua vontade mais uma vez, e que Ele cale a voz das nossas emoções. Ainda essa semana eu estava na célula, e no final da célula chegou um casal, e eu lembro das palavras daquele moço. Ele é um empresário, e ele disse: pastor, aonde eu toco dá errado. Tudo que eu toco não dá certo. E a esposa do lado falou: pior que me afeta, é verdade. E eu olhei para ele, e nós fizemos uma roda, estávamos ali, alguns irmãos da célula, abraçamos ele e falei: pare de falar isso. Os teus sentimentos estão mentindo para você. Ele tinha perdido um negócio porque tinha seguido o que é certo, o que é correto, o que é digno, o que é honrado. Eu falei para ele: você perdeu dinheiro, mas você pode olhar para os teus filhos com a cabeça erguida. Você é um homem honrado, eu tenho orgulho de você. E eu comecei a declarar a palavra de Deus, as verdades de Deus. E eu falei: nós podemos calar o engano que as emoções estão gerando no seu coração. Eu não sei o que os sentimentos estão dizendo para você. Eu não sei o que as emoções têm feito na sua vida. Talvez elas te paralisaram. Talvez elas te boicotaram. Talvez elas te fizeram tremer. E mesmo sabendo o que fazer, você não consegue. Hoje nós vamos calar a voz do engano em nome de Jesus. Quantos querem clamar ao Senhor que revele a sua verdade? Talvez sentimentos ruins estão aí. Em nome de Jesus, eu quero te ajudar a declarar o poder do Espírito sobre as suas emoções. Quantos desejam isso? Põe a mão no coração aí, em nome de Jesus. Ora aí, fecha o teu olho. Fala: Deus, tem algum sentimento
enganoso no meu coração? Tem alguma emoção que está mentindo para mim? Existe algo que está me afastando da tua vontade? Peça a Deus que revele agora. Agora você vai orar assim, na autoridade do nome de Jesus, pode declarar: Senhor, revela a tua verdade, cala todo engano que as emoções podem produzir na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Segundo tipo de engano, a Bíblia vai falar que também muitas vezes ferimos o conselho de Deus, mesmo sem querer, porque somos enganados pelo nosso senso de justiça. Olha o que diz a palavra de Deus a respeito da nossa justiça. Isaías 64:6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Olha o que a Bíblia está dizendo: que os nossos atos de justiça, o nosso senso de justiça, ele foi corrompido. E ele vai comparar o teu senso de justiça e o meu a trapos de imundícia. Pastor, o que é isso? Trapo de imundícia era o que eles usavam para enrolar ou cuidar das feridas dos leprosos nos tempos antigos. Ou era pano que a mulher usava no passado, no período da sua menstruação. A Bíblia vai dizer: a justiça de vocês é assim, imunda, corrompida. E sabe, muitas vezes eu já fui traído pelo meu senso de justiça. Você já julgou mal alguém? Você já interpretou errado as intenções de outra pessoa? Você já julgou mal uma situação ou fez coisas erradas achando que estava fazendo certo? Quem já fez isso? A Bíblia vai nos mostrar que muita gente já fez errado ou se afastou do conselho, da vontade de Deus, por causa do seu senso de justiça equivocado. A Bíblia nos conta a história de Saulo de Tarso. A Bíblia diz que ele ficou doente. Por causa do seu senso de justiça, os seus pulmões ficaram doentes. Ele respirava ameaças e mortes. E por isso, ele ia de casa em casa, levando os cristãos para o meio da rua, os encarcerando, os torturando, por causa do seu senso de justiça equivocado. A Bíblia também vai nos mostrar que Eli, o sacerdote, também foi traído pelo seu senso de justiça. Um dia Ana entra na casa do Senhor para orar. Ela estava chorando, clamando, balbuciando, pedindo um filho a Deus. Ele acha que ela está bêbada, a repreende. Nós vamos ver histórias e mais histórias, como a que acontece na casa de Simão, quando Jesus vai na casa desse fariseu e uma mulher pecadora entra naquele lugar e começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugar com seus cabelos. As pessoas a julgam mal, a interpretam mal, mas Jesus vai dizer: olha, nesta casa o senso de justiça está contaminado, corrompido, errado. Eu já vi tantas histórias. Eu lembro da história do jovem que tinha dificuldades para perdoar sua mãe. E ele me contou, quando era criança, era um dia especial, eu creio que era o dia das mães, o aniversário dela, mas ele simplesmente acordou cedo para preparar um café para a mãe, um café surpresa. Mas quando estava fazendo as coisas, ele bateu no pote de açúcar e ele se despedaçou no chão. A mãe, dormindo, acordou com barulho e falou: menina, é cedo para fazer bagunça. O senso de justiça equivocado dela fez ela dar uma surra no menino. Agora,
o menino ficou com o seu senso de justiça quebrado. Depois de um tempo, os pais se separam. Ele vai dizer: é culpa da minha mãe. E o senso de justiça equivocado do menino faz ele ter reações que ferem o seu irmão. E eu podia falar de um ciclo interminável, de uma justiça exacerbada, quebrada, que colocou pessoas umas contra as outras. Talvez o teu senso de justiça te afastou de pessoas. Talvez as suas interpretações empurraram gente para longe. Talvez a vontade de Deus, o conselho de Deus ficou longe. O propósito do Senhor, porque você não entende. Sabe, existe algo mais profundo aqui nesse texto. A Bíblia está dizendo: os nossos atos de justiça, a nossa bondade, nada que a gente possa fazer vai nos tornar justos perante Deus. Tem muita gente que acha que está de boa com Deus, que tem acesso ao seu querer, à sua revelação, às suas palavras, que pode ter comunhão com Ele, porque é uma pessoa boa. Eu não mato, eu não roubo, eu faço bem para os outros. Mas a Bíblia diz que não existe nada que possamos fazer. A Bíblia diz que não há um justo sequer sobre a face da terra. Todos pecaram. E sabe, a mensagem do Evangelho é exatamente essa: Deus é justo. E por causa da justiça dele, não haveria como nenhum de nós termos comunhão com Ele. Mas aleluia, Jesus se fez justiça por nós. Ele morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue. Hoje podemos ter acesso à comunhão com Deus, porque a justificação de Jesus nos alcançou, aleluia. Talvez você chegou a essa casa e não entendia isso. Hoje, o conselho de Deus, a vontade de Deus vai ser revelada à sua vida, porque há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue que me remiu, que me comprou, que me salvou. Nós podemos ter acesso à presença do Pai, à vontade dEle, por causa de Jesus. Talvez você esteja sendo enganado por um senso de justiça equivocado. Ele tem te afastado de pessoas, ele tem te afastado de Deus. Mas hoje o engano vai acabar na sua vida. Basta dizer: Deus, eu quero a tua justiça. Eu quero a tua justiça. Eu quero o justo juiz. Eu quero ser justificado por Cristo. Quantos desejam isso? Opa! Quase caí aqui. Quantos desejam isso? Amém? Terceiro tipo de engano. Quem não quer ser enganado aqui mais? É ruim ser enganado, né? Terceiro tipo de engano: as artimanhas do maligno. Muitas vezes somos empurrados para longe da vontade de Deus por causa das ações, dos estratagemas, da ação do inimigo. E a Bíblia diz que ele é o enganador. Em Efésios 6, versículo 16, a Bíblia diz: além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Eu lembro de estudar esse texto esse ano e me perguntar: o que é esse negócio? Seta inflamada do maligno. O que isso representa? Fazendo uma exegese bíblica, um estudo mais profundo, eu cheguei à conclusão que as setas, na verdade, são setas de engano. É muito interessante, se você começar a ler os versículos na Bíblia que falam sobre flechas, setas, principalmente no Antigo Testamento, normalmente eles estão associados à mentira. Eu fiquei me perguntando por que disso. E quando eu fui ler o significado da palavra engano no hebraico, ela representa flecheiro, seta. Mas por quê? Qual a origem disso?
E talvez um texto da palavra nos ajude a entender. Ezequiel 21, 21. Porque o rei da Babilônia para na encruzilhada, na entrada dos dois caminhos, para consultar os oráculos. Sacode as flechas, interroga os ídolos do lar, examina o fígado. Fiquei me perguntando, aonde a palavra flecheiro foi associada a engano, a mentira. E aqui está a resposta. Nos tempos antigos, quando eles iam para as guerras, os reis pagãos, eles consultavam os seus adivinhos. E eles tinham maneiras de consultar as divindades, os espíritos. Quando os sacrifícios eram feitos, eles pegavam as entranhas dos animais e observavam se houvesse órgãos doentes, se houvessem cicatrizes, marcas. Isso representava um mau auguro, um mau presságio. Outra maneira era usar o flecheiro. O flecheiro pegava a aljava, colocava 3 flechas dentro da aljava e sacudia. Uma flecha dizia, siga adiante. Outra flecha dizia, recue. Outra flecha dizia, permaneça onde está. E então o flecheiro tirava as sortes e orientava aqueles reis. Para mim, o flecheiro é a representação do engano, da mentira, o adivinho. E é por isso que muitas vezes a Bíblia, quando fala de enganos, ela fala do flecheiro. Talvez setas de engano foram lançadas na sua mente. O inimigo, ele lança. Quantas vezes eu ouvi histórias de meninos que na infância, sementes de engano foram lançadas, palavras mentirosas. E aquilo foi cultivado ao longo dos anos e trouxe problemas, confusão de identidade, confusão na mente, confusão das ideias. Por quê? Porque o flecheiro está trabalhando. E existem maneiras como ele trabalha. Eu acho interessante na palavra de Deus que você vai ver muitas vezes o inimigo usa disfarce. Me chama a atenção quando os gibeonitas vêm falar com Josué. Ele já está na terra prometida e eles vêm disfarçados, com roupas velhas, com pão bolorado. Eles falam, olha, nós viemos de muito longe, ouvimos falar dos grandes feitos de Deus, viemos fazer uma aliança com você. E a Bíblia diz, Josué não consultou o Senhor e foi enganado. Sabe, existem pessoas entrando em alianças, fazendo sociedades, entrando em relacionamentos, e eles não darão certo, porque pessoas disfarçadas, o flecheiro apareceu, e ele veio para te enganar. Talvez você tenha lutado contra ideias. A Bíblia vai falar dos disfarces, dos lobos vestidos de ovelha, dos falsos profetas. Hoje são tantas mensagens. Basta entrar na internet e você vê a gente falando tanta coisa que contraria a palavra de Deus. São setas de engano lançadas todos os dias. E eu vejo jovens consumindo ideias que são contrárias à palavra de Deus. Um senso de justiça que não procede. Abraçam causas, criam teorias, se afastam da verdade, porque o flecheiro está trabalhando. Mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu vim repreender o flecheiro neste lugar. Setas que foram lançadas sobre o teu entendimento cairão por terra. Hoje há poder no sangue de Jesus. Você não precisa ser enganado. Mas pastor, como é que eu identifico o engano? Eu não quero. O profeta, o homem de Deus, não queria. Tenha por autoestima a palavra do Senhor. Pastor Alexandre Budal, um tempo atrás, estava pregando, e ele falou como as pessoas na Casa da Moeda identificavam as notas falsas. E me chamou a atenção o processo. Ele disse, eles não estudavam as notas falsas, ou os processos de falsificação, eles estudavam a nota verdadeira. Eles conheciam os detalhes dela, para que quando o engano, a falsificação viesse, de pronto, eles sabiam identificar.
Sabe, quantos não querem ser enganados? Coma a palavra de Deus, conheça a palavra, se debruce sobre ela, ame a palavra, conheça a palavra, vá à presença de Deus. Não tome decisões sem consultar o Senhor. Prove os espíritos, prove. A Bíblia fala dos frutos, a Bíblia fala de provarmos as profecias, a Bíblia fala de tantos cuidados que precisamos ter para não sermos enganados. Hoje eu vim dizer para você, você não precisa mais ser enganado. Você pode viver a plenitude da vontade de Deus na sua vida. Quantos desejam isso? Eu quero fazer um convite para você. A música pode chegar, pessoal do louvor. Sabe, eu aprendi desde cedo na minha casa que a vontade do Senhor, ela podia ser revelada a mim, que ela era boa. Antes de tomarmos decisões lá em casa, seja comprar um imóvel, mudar de cidade, meu pai fazia a reunião em volta da cama e a gente pegava a Bíblia para orar. Às vezes ele entregava para mim, e aí a gente iria ler dos textos, e sempre a resposta do Senhor vinha. Mas hoje, quando eu olho para trás na minha vida, eu vejo momentos em que eu fui enganado pelos meus sentimentos, pelo meu juízo. Fui enganado porque não consultei ao Senhor. Sabe aquela situação que parece tão boa que não tem o que perguntar? Cuidado. Sabe aquele negócio que não tem como recusar? Aquele relacionamento que você tanto deseja. É aí que mora o perigo. Queremos tanto, desejamos tanto. Parece bom, não tem como dar errado. Paramos de consultar. Eu vejo muitas pessoas administrando o que sobrou, a destruição. Semana passada eu falei, quando não seguimos o conselho de Deus, Amós vai trazer uma figura. Ficamos com um pedaço de cama na mão e uma parte do sofá. Sabe quando uma catástrofe acontece? Já viu as pessoas administrando o que sobrou? É assim que acontece com a gente longe do conselho de Deus. Eu lembro quando os pratos da parede lá de casa eu derrubei, da minha mãe. Os pratos de porcelana. Eu fiquei tentando administrar os cacos, sem sucesso. Tem muita gente assim, tentando colar os cacos. Tá com um pedaço de cama e um pedaço do sofá na outra mão. Você não precisa viver assim. Você não precisa ser vítima do engano. Você pode viver a plenitude da vontade de Deus. Hoje eu queria te convidar a pedir ajuda. Senhor, eu não quero que o meu coração me engane mais, nem que o meu senso de justiça, nem que as artimanhas do inimigo. Eu quero ter mais do que boas intenções. Eu quero ter o zelo que me leva à plenitude da tua vontade. Me ajuda, Senhor. Se um homem como aquele caiu no engano, foi comido pelo leão, eu e você também podemos cair. Hoje eu queria pedir a Deus, abre os meus olhos, me dá discernimento. Eu quero viver toda a boa vontade do Senhor para a minha vida. Se esse é o teu desejo, se essa é a tua vontade, fica de pé no teu lugar. Eu quero orar agora por você, pedindo: Senhor, abre os olhos espirituais do meu irmão, abre o entendimento dele, mostra, Pai, o que representa o engano. Revela, Deus, em nome de Jesus. Feche os teus olhos aí.
Conversa com Jesus. Pai, enquanto eu pregava aqui, o Senhor me mostrava muitas pessoas que estão sendo enganadas nesse lugar. Sentimentos, juízos, artimanhas do inimigo. Isso tem gerado cegueira espiritual. Mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu quero repreender a voz do engano. Não importa a origem, não importa de onde ela vem, que a voz da verdade de Deus possa ressoar neste lugar. Que ela seja como o rugido do leão, como a voz de muitas águas, como o som do trovão. Que não haja dúvidas, que a bondade de Deus seja revelada. Pai, nós queremos viver todo bom propósito. Nós queremos viver debaixo do teu conselho. Nós queremos viver no centro da tua vontade. Nos leva para este lugar. Hoje toma jovens, homens, senhoras, senhores pelas mãos e os leva a este lugar onde a bênção do Senhor repousa, onde a paz de Deus mora, onde o amor se multiplica. Leva, Deus, leva-nos a este lugar onde não administramos o caos, mas as bênçãos, as dispensas do favor de Deus, que hoje possamos abri-las, tomar tudo que o Senhor tem para nós, e que a tua glória se manifeste e se multiplique neste lugar. Hoje, que a voz do engano saia em retirada. Nós a repreendemos em nome de Jesus. Que pessoas que têm dito para si mesmo inverdades, mentiras, sentem mal, pensam mal, Pai, em nome de Jesus, que elas possam se encontrar com a palavra de Deus. Ela é viva, ela é a verdade, ela diz verdade sobre nós. Que pessoas saiam daqui crendo: um novo tempo chegou, aonde eu toco a bênção do Senhor chega. Eu sou abençoado, eu fui justificado por Ele. A bênção de Deus reside entre nós. Te exaltamos, te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero fazer mais um convite para você. Talvez a voz do engano te afastou de Deus. Talvez você acreditou nos seus atos de bondade, na sua própria justiça. Ela não é suficiente para te fazer ouvir a revelação do Senhor. Ela não é suficiente para restaurar a nossa comunhão com Deus. A Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz que não há um justo sequer. A Bíblia diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. Eles geram morte. Mas hoje, se você disser: eu quero ser justificado pelo sangue do Cordeiro, eu quero viver o que a palavra de Deus me ensina, eu entendi, eu quero me arrepender, eu quero que Jesus me leve à presença do Pai. Hoje um milagre vai acontecer neste lugar. Pessoas vão nascer de novo. Enquanto oramos aqui, Ele vai ordenar a morte espiritual. Ele vai dizer, como disse aquela menina: Talita cumi, menina levanta. Pessoas levantarão da morte hoje. Você vai ouvir a Deus, você vai encontrá-lo, a vontade de Deus vai se manifestar a você. Ele vai calar a voz do engano. Nós podemos ter comunhão com o Pai, nós podemos ter comunhão com Deus, nós podemos. Você pode, você pode, você pode. Você não precisa mais ser enganado. O inimigo é o pai da mentira. Ele quer que fiquemos nessa posição confortável, achando que estamos bem, mas estamos longe de Deus. Hoje eu vim te cutucar, te tirar desse lugar. A voz da verdade vai te libertar, em nome de Jesus. Se hoje você quer ter um encontro com Deus, se hoje você quer conhecer a Jesus, eu lembro quando isso aconteceu comigo, e eu ouvi a voz dele, a minha vida foi completamente transformada. Se hoje você está dizendo: eu quero a vontade, o propósito, o plano de Deus para mim,
eu quero viver desta maneira, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero orar por você. E eu creio, a sua vida vai ser transformada completamente por Deus. Tem alguém hoje aqui que quer tomar essa decisão, quer pedir a Jesus: me justifica, eu preciso de Ti, eu quero a comunhão com Deus. Aonde você está? Levante sua mão bem alto. Tem alguém aqui? Pode levantar a mão bem alto, bem alto. Deus te abençoe, querida, Deus te abençoe. Mais alguém? Levante a mão bem alto. Deus abençoe, 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 Deus. Tem uma multidão. Eu quero pedir para você que levantou a sua mão, eu quero orar por você. Saia do teu lugar, vem aqui à frente, pode pedir licença. Você está com um amigo, com alguém que te trouxe, um parente, pega ele pela mão, traz aqui na frente. Nós vamos orar juntos agora. Nós vamos ver pessoas nascendo de novo nesse lugar. Deus te abençoe, querido, aleluia. Venha, 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 tem mais gente, Deus está chamando. Pede licença agora e vem. Venha, 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 venha. Venha, venha, tem mais gente, venha, 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 venha. Desce da galeria, desce lá de trás, lá do fundo, aqui do meio. Ah, mas pastor, tem uma multidão. Pede para passar. Jesus está te chamando. Ele está te chamando hoje. A Bíblia diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Venha, assuma o teu compromisso com Ele. Venha, peça licença e diga: eu não quero mais ser enganado. Eu quero a verdade de Deus na minha vida. Venha, 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 venha. Lá de trás, lá do fundo, isso. Chama o marido, chama a esposa. Fala: eu quero na nossa casa, Deus vai começar algo novo. Venha, 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 venha. Tem mais gente, Deus está chamando. Quero que vocês comecem a aplaudir as pessoas que estão descendo hoje. Venha, 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 venha. Aleluia. Aleluia, venha, 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 venha. Tem mais gente, pode vir. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos orar aqui. Olha para mim um pouquinho aqui. Não tem poder nas minhas palavras, eu não posso fazer nada por você, só Jesus. Se a tua oração for sincera, for feita com fé, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Ele vai te selar com o Espírito Santo. Amém? Feche os teus olhos assim, repete comigo assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo. Eu quero que a tua verdade se manifeste na minha vida, que o teu amor, que a tua paz, que a tua presença acompanhe a minha vida todos os dias, em nome de Jesus, amém. Pai, nós clamamos agora: cumpre aquilo que está na sua palavra, sela a vida dos meus irmãos com o Espírito Santo da promessa, que eles não sejam mais os mesmos, que eles possam nascer de novo e que o amor de Deus seja revelado nas suas vidas agora. Que setas inflamadas sejam arrancadas agora, em nome de Jesus. Que mentiras e enganos possam ser revelados e que a verdade de Deus que liberta se manifeste nesse lugar. Nós repreendemos o mal, nós repreendemos o devorador, nós repreendemos a mentira. Que a palavra de Deus possa sim trazer frutos abençoadores para a vida dos meus irmãos. Faz assim, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Dê uma olhadinha para trás, olha a família que vocês receberam aí hoje na fé. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Esses irmãos que estão de colete, que vieram conversar com vocês, vão instruir o que vocês precisam fazer agora. Quero que você adore, exalte a Deus. Ele é bom, Ele tem feito grandes coisas entre nós. O adore, o adore, o adore. Eu não sou mais escravo